Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Moda, pessoal do YouTube. Pessoal, começando mais um vídeo hoje, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. E é claro, né, a gente não pode deixar de falar que é uma data também comemorativa para a maioria dos umbandistas, para a maioria da religião afro aqui no Brasil. Sim, para quem não sabe, Santo Antônio tem como, quer dizer, Orixá Exu tem como sincretismo o Santo Antônio. É isso mesmo, da Igreja Católica. Então, devido a essa ligação, tá, que as religiões afro aqui no Brasil têm com santos católicos, data de Santo Antônio também é uma data comemorativa ao Orixá Exu. Então, hoje, dia 13 de junho, dia comemorativo do Orixá Exu. E vamos falar um pouquinho sobre esse orixá, né? É claro que a gente tem muito para falar, dá para abordar vários assuntos em cima do Orixá Exu. E a gente vai tentar trazer um resumo aqui para vocês. Até então a gente vai falar também sobre o próprio sincretismo, né? O que é esse sincretismo, por que que existe, o porquê que tem. Então não esqueça de acompanhar esse vídeo do início ao fim, curtir também e ajudar a compartilhar, tá bom? Mas enfim, pessoal, sem muitas delongas, vamos iniciar aqui, vamos falar sobre o Orixá Exu. Quem é este orixá? Tá? O que ele é, o que ele representa para a religião afro, tá? Deixando bem claro que eu estou falando de uma forma geral, religião afro, mas necessariamente eu estou incluindo aqui nós brasileiros, tá? Porque a forma que cultuamos Exu aqui no Brasil é uma forma diferente que é cultuada em África, tá bom? Sendo bem claro aqui, sendo bem direto, por mais que são os mesmos orixás, as mesmas divindades, as formas de cultos são totalmente diferentes, tá bom? Tendo em vista que as religiões de matriz africana aqui no Brasil, elas têm descendência africana, porém não são religiões africanas, tá bom, gente? Elas têm descendência africana, mas não são totalmente africanas, tá bom? São religiões que nasceram aqui no Brasil, devido, é claro, à chegada dos negros aqui no Brasil, né, no mesmo país. Deu para vocês compreenderem mais ou menos aí, né? Enfim, primeiramente, quem é o Orixá Exu? Vamos iniciar e falar para vocês que Exu é considerado uma divindade. O que seria uma divindade, para resumir para vocês? Divindade seria praticamente um santo, né, para aí os católicos, ou sendo bem mais específico, divindade seria partes de Deus, partes do próprio Criador, né? Vamos dizer assim que Deus se dividiu em várias partes, ou para cada aspecto de Deus, tá? De Olorum, do Pai Maior, para cada aspecto do Pai Maior, existe um orixá específico. E cada orixá vai ter a sua função e vai ter o seu aspecto em particular. Esse aspecto é do nosso próprio Deus, tá? E Exu? Exu, ele representa o mensageiro, para ser bem direto. Exu representa o mensageiro. Não terei muito o que dizer. Na verdade, a palavra Exu ou Exu aqui no Brasil quer dizer esfera. Isso mesmo, quer dizer esfera. Aquele que não tem início, meio e fim. Então ele faz parte do todo, tanto da criação como do próprio fim. Ele faz parte da criação, do meio e fim. Começo, meio e fim. Então o nome Exu significa esfera, faz parte do começo, meio e fim. Considerado também como orixá mensageiro, tá? Quando a gente fala que Exu é considerado o orixá mensageiro, isso quer dizer que Exu é aquele orixá encarregado de levar ali as nossas intenções e os nossos pedidos aos outros demais orixás. Sendo bem mais direto, pessoal, o orixá Exu é aquele orixá encarregado de levar as nossas intenções para o mundo astral ou para o mundo espiritual. Não é à toa que muitos praticantes da religião afro, né, priorizam demais Exu, porque é ele que faz esse intermédio, né, de nós carnais, de nós terrenos, para o plano espiritual. O plano espiritual. Até então, pessoal,
um fato que faz parte das ritualísticas dentro das religiões de matriz africana, que no caso é quando se faz algo dentro de uma casa, dentro de um terreiro, dentro de um ilê, o primeiro a ser agradado, o primeiro a ser ofertado é o orixá Exu. Por quê? Porque ele faz parte do início, ele faz parte do começo. Então se a gente vai fazer alguma coisa para qualquer outro orixá, se a gente não agradar o início, o começo de tudo, nada vai fluir. Então Exu é aquele que está logo no início. Ele faz parte do começo. Então tudo que vai ser realizado, Exu tem que vir na frente, tá? Porque ele faz parte do início, ele faz parte do começo. Além disso, é claro, Exu, ele é o intermédio entre nós carnais para o espiritual. Isso quer dizer o quê? Então se eu vou fazer uma ritualística, né, em prol, às vezes, da minha saúde, em prol de alguma coisa benéfica para mim, tá? Eu preciso de um intermediário, ou eu preciso de uma pessoa, né, de um ser encarregado de levar as minhas intenções para o plano astral, para o plano espiritual. E quem é esse intermediário? Exu. Então é por esse motivo que quando eu vou realizar qualquer processo ou qualquer ritualística religiosa, eu vou estar fazendo primeiramente a Exu, porque vai ser ele o encarregado de levar todas aquelas minhas intenções, todo aquele meu trabalho para o plano espiritual. Então, Exu vem primeiro. Exu, ao ditado que alguns candomblecistas vão entender agora. Exu é aquele que come primeiro, né? O candomblecista fala muito sobre isso, né? Que o Exu é o primeiro orixá a comer, é o primeiro que come, né? Porque sempre é dado a oferenda primeiramente para Exu, porque ele que faz esse intercâmbio, se é que vocês me entendem. Então deu para compreender mais ou menos aqui. A outra coisa também, além disso tudo, o orixá Exu é considerado o orixá do mercado. Agora vamos lá. Orixá do mercado, o que isso tem a ver? Exu, orixá do mercado. Pois bem, Exu é considerado o orixá do mercado em África necessariamente porque Exu é considerado o orixá do trabalho. Do trabalho? Mais precisamente, Exu é considerado também o orixá do movimento e do dinheiro. É isso mesmo, Exu também é considerado o orixá do mercado, o orixá do trabalho e o orixá do dinheiro, tá bom? Então, é o orixá Exu que traz movimento, tá? É o orixá Exu que traz movimento. Lembra que eu falei que a palavra Exu significa esfera? Início, meio e fim. Então, ele que vai trazer todo o movimento para a vida do ser humano, né? Ele que vai fazer parte do início, do meio e do fim. Então ele é considerado também o orixá do movimento. E quando a gente fala que também Exu é considerado o protetor do mercado ou orixá do mercado, isso também está ligado na questão do movimento, tá? Por quê? Porque nós, seres humanos, né, precisamos movimentar a nossa vida, precisamos às vezes. É um velho exemplo, viu, gente? Ir ao mercado. O mercado é o que movimenta a vida do ser humano. Então é uma questão apenas de um ditado. O mercado é algo que movimenta a vida do ser humano. Ou seja, como todo ser humano precisa fazer compras. Todo ser humano precisa fazer algo. E na maioria das vezes, onde que o ser humano vai? No mercado. É ali que o ser humano reabastece a sua vida. É claro, de uma forma ampla, trazendo apenas ali um significado, mas dentro dessa analogia, em África, Exu é considerado o orixá do mercado e do dinheiro, tá bom? Até nesse sentido, a gente vai entrar no dia da semana de Exu. Sim, durante a semana, né, cada dia da semana corresponde necessariamente a uma vibração de um orixá, ou seja, nós temos sexta-feira, que é um dia direcionado ao orixá Oxalá. Nós temos quinta-feira, que é um dia direcionado ao orixá Oxóssi. E nós temos segunda-feira, que é um dia direcionado ao orixá Exu. Aí nós vamos aqui explicar o porquê segunda-feira é um dia ligado ou direcionado ao orixá Exu. Primeiramente vamos compreender que o primeiro dia da semana é domingo e não segunda-feira. É claro que muitas pessoas podem dizer o seguinte: no caso, né, Exu é o primeiro que vem, é o primeiro que come, é o que está à frente de tudo. Então por que o dia da semana de Exu não seria do domingo? Segunda-feira é o segundo dia, isso quer dizer que Exu vem em segundo lugar? Não. Pelo simples fato que a vida do comerciante
começa na segunda-feira. Sim, gente, por isso que Exu é o dono do mercado também. Então a vida do comerciante, a vida do trabalhador, a movimentação que o ser humano faz, tá, para ir no mercado, que vai para ir trabalhar, para ir fazer alguma coisa, é que dia? Segunda-feira. Então, devido a essa ligação, segunda-feira ser o dia onde muitos iniciam os trabalhos, é um dia onde o comércio abre, porque Exu é o dono do comércio, do dinheiro também, né? Então, devido a essa ligação, segunda-feira é o dia direcionado ao orixá Exu. Então, sempre quando você for fazer uma firmeza, acender uma vela, você pode fazer isso qualquer dia, é claro. Mas se você quiser trazer mais vibração deste orixá para sua vida, né, e utilizar o dia também a seu favor, eu aconselho firmar na segunda-feira, que é o dia direcionado ao orixá Exu. E agora você já sabe o porquê segunda-feira é direcionado ao orixá Exu, tá ok? Deixando bem claro que eu estou falando de uma divindade. Eu não estou falando de Exu Tranca-Ruas, Marabô, Capa Preta, não. Eu estou falando de uma divindade. É um ser que ele é um aspecto ou ele é uma parte de Deus. Além do mais, existem vários itãs, várias histórias, onde relatam que Exu, o orixá Exu, ele fez parte da criação do mundo. Sim, um dos itãs mais famosos sobre a criação do mundo, na verdade, um dos itãs, uma das histórias mais famosas onde relata que Exu fez parte da criação do mundo, vamos lá, é este. Oxalá desceu no vazio para criar a terra, tá? Para criar o mundo. Até então não existia mundo. Então Oxalá ele desce aqui para criar a terra. Foi dado a Oxalá um bocado de terra e uma galinha de Angola, para que essa galinha pudesse ciscar essa terra e transformar essa terra em um planeta, tá? Ou seja, no mundo, né? Espalhar a terra no vazio e assim criar o mundo, tá ok? Nesse processo, Exu aparece, tá? E embriaga Oxalá. Isso mesmo, com vinho de palma. Então Oxalá fica embriagado e Exu pega a galinha e pega a terra. E Exu que começa a criação do mundo, tá? Lembrando que isso é apenas um itã, é apenas uma história, tá ok, gente? Mas é uma das mais famosas que existem. Então, até mesmo dentro dessa história, desse itã, conseguimos compreender também que Exu ele faz parte do início, até da própria criação do mundo. Pois bem, agora vamos explicar para vocês sobre a questão do orixá Exu e suas qualidades. Primeiramente, vamos compreender o que seria qualidades do orixá Exu. Pois bem, Exu, orixá, quando estava em terra, né, quando ele perambulava aqui pelo planeta Terra, em vários momentos de sua vida, ele recebeu títulos. Ou seja, para cada momento de sua vida, ele recebeu ali alguns títulos. Entre esses títulos, que contém vários, os mais famosos são Exu Bará, Exu Aquezan, Exu Lonã e Exu Lalu, que são as qualidades mais conhecidas. Deixando bem claro que essas qualidades ou esses caminhos são cultuados ou mais cultuados dentro do culto ao orixá, que no caso é o candomblé. Diferente da Umbanda, onde não se cultua essas qualidades, tá? Onde não se cultua ali caminhos, apenas o próprio orixá como um todo. A Umbanda cultua o orixá Exu como um todo. Já o candomblé cultua as suas qualidades de forma separada. Deixando bem claro que dentro do culto ao orixá, candomblé, para cada qualidade ou para cada caminho deste orixá Exu, vai existir, né, cultos diferentes, práticas diferentes e ritualísticas diferentes, tá bom? Agora, voltando um pouco atrás, vamos falar o porquê do sincretismo com Santo Antônio. Primeiramente, o sincretismo ele nasce quando os negros aqui no Brasil, os negros escravizados, que cultuavam os seus ancestrais, que no caso eram os orixás, foram proibidos de cultuar os seus ancestrais, ou seja, eles não podiam cultuar os orixás, eles foram proibidos. Até então, foi neste período que surgiu também
a demonização de Exu, ligando o Exu ao demônio, ao diabo cristão, porque tudo que vinha do negro, tudo que vinha do escravo, era considerado do mal, segundo o cristianismo. Então houve essa associação pelos próprios cristãos. Mas enfim, então, como os negros eram proibidos de cultuar ali os seus ancestrais, os seus orixás, eles pegaram santos católicos que tinham uma ligação ou que tinham uma similaridade ou uma certa igualdade com um determinado orixá. Santo Antônio, devido à sua vida, ou devido à sua história de vida, ou devido à forma que as pessoas cultuavam Santo Antônio, era muito similar ao orixá Exu. Então eles fizeram essa ligação e ali nasce o sincretismo, ou seja, eles estavam cultuando uma imagem de Santo Antônio, porém ali na verdade era Exu. E por que existe essa ligação? Porque Santo Antônio é considerado o santo casamenteiro. Dentro dessa analogia, Santo Antônio é um santo onde conhece, tá, os prazeres do ser humano em termos assim. Santo Antônio compreende sobre as necessidades que os seres humanos precisam, né? Como emoções, amor, prazeres da vida. Então Santo Antônio está ligado a isso, ou seja, ele conhece e Exu também conhece isso. Tá? Então Exu conhecendo isso, eles fizeram essa associação ou esse sincretismo. Entrando por outro lado também, agora vamos falar sobre dualidade. O que seria dualidade de Exu? A gente tem muito assunto para falar sobre este orixá, que deixando bem claro, eu vou simplesmente falar aqui de forma resumida. Tá? Eu não vou especificar tudo, porque senão a gente vai fazer aqui 3 horas de vídeo. Mas vamos lá, dualidade de Exu. O que seria essa dualidade? Dualidade seria o bem, o mal, o macho e a fêmea, masculino e feminino. Então essa dualidade de Exu que muitas das vezes é mal compreendida por muitos. Quando a gente fala de dualidade de Exu, a gente está falando também de neutralidade. É aquele que trabalha com ambas as energias, assim se tornando neutro, tá? Então essa dualidade, ela vem de uma pluralidade, né, de trabalhar com todo tipo de energia. Dentro dessa analogia, ele se torna neutro. Então Exu, ele tem essa dualidade que se transforma em neutralidade. Então Exu, ele trabalha tanto com a energia feminina como também a energia masculina. Até então um outro ponto que a gente pode entrar e falar sobre as entidades, que são Exu e Pombogira, né, que são espíritos, tá, que trabalham sob a vibração do orixá Exu. No caso Tranca-Ruas, Maria Padilha, Maria Farrapo, Marabô, então são espíritos que trabalham sob a vibração do orixá Exu, tá? Então praticamente isso. Agora, voltando aqui falar sobre dualidade, é aquele velho ponto. Exu é bom ou Exu é ruim? Exu é do bem ou Exu é do mal? Provavelmente você já ouviu falar isso aqui, ó. Exu é amoral. Amoral quer dizer o quê? É aquele que não é bom e nem é negativo. Ele faz o que é justo. Ele sempre vai pender pelo que é certo. Entramos também na dualidade e na neutralidade de Exu, que nesse sentido quer dizer que ele não vai ser nem bom e nem ruim. Ele vai sempre pender por ambos os lados, né? Mas ele vai ser imparcial, ou seja, ele vai ser neutro. Ele vai trabalhar, ele vai agir conforme a necessidade de cada um e conforme a necessidade do que está ocorrendo. Então, entra aí essa dualidade de Exu. A outra coisa muito interessante que também Exu é considerado o orixá dos caminhos. Sim, deixando bem claro, por que Exu, orixá, é considerado o orixá dos caminhos? Pelo simples fato que Exu é aquele do começo, meio e fim. Então, é o caminho, praticamente isso. Um dos pontos mais utilizados para agradar o orixá Exu, no caso seria a estrada, a rua, mais precisamente a encruzilhada ou a bifurcação. E por quê?
Porque isso simboliza realmente o caminho. A encruzilhada simboliza o caminho. Porque, querendo ou não, a encruzilhada ela está ligada na variedade de opções. Entre essas opções está ali, é claro, o seu caminho. Então, encruzilhada é um dos pontos referentes ao Orixá Exu e considerado um campo de atuação de Exu. Mas deixando bem claro, como eu disse, o campo primordial, né, da atuação de Exu, o campo vibracional de Exu, são as estradas. A encruzilhada é um ponto de força aonde simboliza essa pluralidade de caminhos, que além disso tudo também é considerado um ponto de encontro entre todos os caminhos. Então por isso que existe essa associação de Exu com a encruzilhada, tá bom? Agora, já voltando para o outro ditado, vamos aqui falar sobre cores. Cores e vestimentas deste orixá. Vamos lá, cores, vermelho e preto, tá? Vestimentas, é claro que a vestimenta do próprio orixá, que no caso ele utiliza. Eu não vou nem especificar tanto aqui e falar sobre vestimenta do orixá, porque isso vai agregar mais ao culto ao orixá, que no caso é o candomblé, tá bom? Mas as cores referentes é o vermelho e o preto, tá bom? E é praticamente isso. Bebidas são a aguardente, que no caso é a cachaça, que no caso é oferecida ao próprio orixá. E é isso. Não tem nem muito o que dizer agora. Quer dizer, na verdade tem muita coisa. Mas como eu falei para vocês, eu estou apenas trazendo um breve resumo e não estou especificando a ponto, a fundo aqui, tá? E é claro que eu não falei sobre as entidades, né, sobre os famosos e conhecidos Exus catiços, que no caso são Tranca-Rua, Marabô e por aí vai indo. Agora, uma pequena curiosidade, Exu é considerado, na verdade, Exu é o orixá masculino e não feminino, porém trabalha nas duas ou em ambas as energias, tanto com a energia masculina como também a energia feminina. Mas como o vídeo vai ficar longo, eu vou encerrar por aqui. Caso vocês queiram que a gente fale mais sobre esse orixá, deixe nos comentários. E é claro, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de compartilhar e é claro se inscrever aqui no canal. Pessoal, em breve a gente vai falar sobre as entidades aqui também, tá bom? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.